Nesta aula, vamos conhecer uma forma diferente de programar com concorrência. Vamos entender o que são threads. A ideia da thread é parecida com a do fork, mas ela não cria novos processos no sistema operacional. Uma nova thread vai duplicar a execução do programa, mas apenas o mínimo necessário para conseguir executar uma nova instância do programa em concorrência com a execução original. Por isso, a criação de uma thread é mais rápida do que a criação de um processo, já que ela utiliza diversos recursos do processo original, como endereços de memória, variáveis e referências a arquivos. Para entender como processos e threads se relacionam, vamos analisar uma visão de alto nível do nosso computador. O nosso computador tem um sistema operacional que faz a comunicação entre o hardware e o software. Em nosso sistema operacional, cada aplicativo é executado por um ou mais processos, conforme estudamos até agora. E agora, com threads, cada processo pode ter múltiplas threads em execução, gerando concorrência dentro do próprio processo. As threads compartilham alguns recursos, mas também precisam de alguns recursos únicos, que são criados juntos com a criação de qualquer thread. Os recursos compartilhados, conforme já falamos, são endereços de memória, variáveis criadas antes da criação da thread, referências a arquivos abertos e a processos filhos. Esses são exemplos das principais estruturas compartilhadas entre threads. Cada thread tem alguns recursos que são únicos, e eles basicamente são os recursos necessários para realizar a execução da thread. Por exemplo, contadores, registradores, pilha e estruturas para armazenar o estado de execução da thread. Agora eu vou mostrar uma comparação entre threads e processos, para entendermos as vantagens e desvantagens de cada estrutura. Um novo processo utiliza mais memória do que uma nova thread, já que precisa duplicar todos os recursos do processo original. Se o processo pai morre por qualquer motivo, ou seja, se ele para de executar, o processo filho continuará executando. Se ele dependia do processo pai para avançar, ele pode simplesmente ficar aguardando para sempre. Esses processos normalmente são chamados de processos zumbis. Já com threads, a situação é um pouco diferente. Se o processo original que criou a thread morrer, todas as threads filhas vão morrer junto. Além de usar mais memória, processos usam mais recursos do sistema operacional, e podemos afirmar que são mais custosos do que threads. É possível rodar centenas ou até milhares de threads a partir de um único processo, mas seria muito arriscado rodar muitos processos filhos a partir de um mesmo processo pai durante a execução de um programa. Quando criamos um processo filho, ele tem todo um ambiente isolado do processo pai, o que o torna muito seguro para algumas aplicações. Uma thread pode acessar alguns recursos do processo que a criou, e dependendo da aplicação que está sendo executada, isso pode ser um risco de segurança. Imagine, por exemplo, que você cria um ambiente de execução de código em nuvem. Cada usuário ganha acesso a uma linha de comando que permite executar códigos. Se você programou esse ambiente utilizando threads, seria possível que um usuário acessasse recursos do seu programa principal, ou até mesmo de um outro usuário. A comunicação entre processos, em geral, é trabalhosa. Existem diversas abordagens possíveis, e é comum abrir canais de comunicação via sockets para isso. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas posso afirmar que é um pouco complicado. A comunicação entre threads, por outro lado, é muito mais simples. Basta compartilhar alguma variável comum a todas as threads e utilizá-la como meio de comunicação. Mais para frente, vamos ver como fazer isso usando uma fila. Criar e destruir processos é mais lento do que criar e destruir threads. Se o seu programa precisa fazer isso com frequência, utilizar múltiplos processos pode se tornar inviável. Por fim, conforme estamos acompanhando a execução do nosso programa, em geral, é mais fácil entender o que está acontecendo quando utilizamos múltiplos processos do que múltiplas threads. Existem dois assuntos relacionados a threads que merecem ser mencionados. É possível que você já tenha ouvido falar ou ainda vai ouvir falar sobre Green Threads. As threads que apresentamos até agora são as mais comuns nas linguagens de programação modernas, e elas são chamadas de threads nativas. Elas recebem esse nome porque o sistema operacional conhece essas threads e pode executá-las em múltiplos cores do processador.
Além disso, é o kernel do sistema operacional que normalmente faz o escalonamento dessas threads, decidindo quando trocar a thread em execução. As green threads são diferentes. O sistema operacional não sabe que elas existem, e quem faz o escalonamento e o gerenciamento dessas threads é a própria plataforma de execução da linguagem de programação. Versões antigas de Ruby e de outras linguagens, como Java, implementavam gerenciadores de threads que eram capazes de criar instâncias de execução concorrente do programa que não era conhecida pelo sistema operacional. Uma vantagem dessas threads é que era necessário poucos recursos computacionais para criá-las. Porém, com o avanço dos processadores multicore, essas threads foram ficando cada vez mais esquecidas, de tal forma que hoje é raro programas fazerem uso delas. O outro assunto que vale a pena ser mencionado é o GIL, ou Global Interpreter Lock. Os interpretadores de linguagens de programação interpretadas geralmente possuem essa estrutura que impede que um programa rode de forma paralela, ou seja, impede que duas ou mais threads sejam executadas exatamente ao mesmo tempo, até mesmo quando o computador disponibiliza mais de um core de processamento. Essa estrutura existe porque algumas estruturas dos interpretadores, como o sistema que faz gerenciamento de memória, normalmente não são seguras para rodar em ambientes com múltiplas threads. Então, essas linguagens decidiram implementar uma forma de bloquear a execução de duas ou mais threads ao mesmo tempo para evitar problemas difíceis de serem tratados. O GIL é um assunto recorrente quando se discute o futuro dos interpretadores de linguagens interpretadas, e é possível que nos próximos anos alguma outra solução seja criada para permitir processamento paralelo real quando utilizamos linguagens interpretadas. Vamos ver o mesmo exemplo de código concorrente em Ruby que vimos no vídeo anterior, porém agora implementado com thread ao invés de fork. Neste exemplo, criamos duas threads, thread 1 e thread 2. Elas utilizam a variável links, que é compartilhada entre elas. Cada thread embaralha os links e tenta fazer seus downloads. Existe algo importante de ser notado ao usarmos threads. No fim do nosso código, para cada thread que criamos, devemos chamar o método join, que garante que o programa principal só avançará depois que a thread que chamou esse método finalizar sua execução. Mas nem tudo são flores quando trabalhamos com programação concorrente. No próximo vídeo, vamos conhecer problemas comuns e cuidados que devemos ter ao criar programas com múltiplos processos ou threads.